Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, em mais uma semana de reflexões bíblicas, curtas, devocionais, compartilhando também alguns vídeos de pastores, pregadores e até mesmo de educadores e comediantes. Vocês vão perceber que nesta semana, na próxima, nós vamos diversificar um pouco mais os vídeos que baseiam a nossa reflexão. Bem, hoje eu gostaria de começar a reflexão pensando num elemento essencial da vida cristã, que é a fé. A fé como expressão de confiança em Deus, o Deus soberano, gracioso, bondoso, justo e santo e bom. Todos os seus atributos são um convite verdadeiro, sincero, bom e generoso para que nós depositemos a nossa confiança nele. A palavra de Deus nos diz na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 2, o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Quando nós falamos de fé na perspectiva cristã, nós não estamos falando simplesmente de uma segurança subjetiva. É verdade que a subjetividade da nossa fé, ou seja, o exercício que nós fazemos de confiar, acreditar, conhecer, concordar, acreditar e confiar, tem objetivamente um foco, um objeto que é a pessoa de Deus e está baseado no seu caráter. Não se trata, portanto, de uma capacidade minha ou sua, do cristão, de confiar. Mas se trata, acima de tudo, da graça que Deus concede a pecadores, a quem Ele atrai a si pela fé, para depositar confiança nele. Em outras palavras, o foco está no objeto da fé, que é uma pessoa, e não no remetente, no produtor da fé, que são os cristãos. Esta certeza de que Deus é bom, que Ele é glorioso, gracioso, bondoso, justo, misericordioso e tantos atributos, é que apacentam o nosso coração e que nos dão a segurança para confiar, mesmo quando não entendemos as circunstâncias. Algumas pessoas tendem a valorizar a fé pelos grandes prodígios realizados. Outros tendem a valorizar a fé pela capacidade de resiliência diante das dificuldades. Contudo, a fé bíblica não é caracterizada nem pela operosidade triunfalista, nem pela capacidade de resistência diante do sofrimento. Ambos são frutos da presente graça de Deus operando em nossa vida. Você verá em seguida uma reflexão de um trecho de um sermão proferido pelo reverendo Augusto Nicodemos. Mas eu gostaria de encerrar esta parte lendo mais uma porção bíblica de Hebreus capítulo 11, a partir do versículo de número 32, que nos descreve dois grupos de pessoas, ambas que experimentaram realidades distintas, algumas vitoriosas e outras de profunda dor e sofrimento, mas o texto bíblico diz que ambos venceram pela fé em Deus. Nos diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu sangue para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. A chave está em para quem olhamos. Que Deus nos abençoe. Esse texto também fala da fé inabalável de Abraão, do seu profundo amor a Deus. Interessante, não é? Abraão amou a Deus mais do que seu pai,
quando Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, e agora ele mostra que ama a Deus mais do que seu filho. Ama a Deus mais do que seu pai e ama a Deus mais do que seu filho. A fé desse homem e seu profundo amor a Deus, mesmo quando ele não entendia o que Deus queria. Tudo isso era importante para os israelitas, com quem esse mesmo Deus tinha uma aliança e a quem havia feito tantas e maravilhosas promessas. Os israelitas não deveriam presumir que eles entendiam Deus e que Deus era previsível. Deus, na verdade, é totalmente imprevisível. Deus pode nos surpreender a qualquer momento, com provas e testes, com coisas boas também. Você não pense que você já está tudo dominado, que você já armou um esquema para a sua vida. Por isso que Tiago diz, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Não sabemos. Por isso que a gente deve dizer, se Deus quiser. Podemos fazer planos, mas submetê-los a esse Deus surpreendente, que tem outras ideias, outros propósitos para nós, que não são exatamente aqueles que nós queremos. Portanto, a nossa vida com Deus é emocionante, ela nunca é monótona. Todo dia tem uma coisa diferente, geralmente inesperada, nem sempre agradável. Os israelitas deviam aprender isso, eles não podiam prender Deus dentro dos esquemas dele, como os deuses dos povos pagãos, que eram totalmente previsíveis. Deuses que se movimentavam de acordo com as estações do ano, deuses que agiam de acordo com a lua, com o sol, que seguiam um curso regular, nada. Nosso Deus é soberano sobre toda a criação, sua providência nos surpreende sempre. Daí a sua soberania, daí a necessidade de nós estarmos sempre prontos a obedecê-lo, com humildade. O relacionamento com Ele nunca é monótono.